Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez é muito bom estar em sua companhia. E como sempre, aqui você confere os destaques do Brasil e do mundo. E atenção a esse alerta. Um estudo da Universidade Estadual do Rio de Janeiro analisou os produtos ultraprocessados vendidos no Brasil e constatou que quase todos têm excesso de sódio, gordura, açúcar ou outros aditivos. Aquele iogurte natural, o pão com vários grãos e até a sopinha light. O que parece fazer bem pode esconder muitos ingredientes nocivos. E não são apenas alguns dos ultraprocessados vendidos no supermercado, não, mas quase todos. Um estudo analisou 10 mil desses produtos, inclusive aqueles com rótulos que chamam a atenção de quem preza por uma vida mais saudável. E em cerca de 99% deles foram encontrados altos índices de sódio, açúcares, gorduras e outros aditivos, considerados vilões à saúde. O estudo desenvolvido pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em parceria com o Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da Universidade de São Paulo, com colaboração de outras instituições, foi publicado no periódico Scientific Reports. Segundo o Nupens, na chamada classificação nova, os itens analisados não são propriamente alimentos, mas sim formulações de substâncias obtidas por meio do fracionamento dos alimentos naturais. Nós classificamos quando a gente fala de alimentos ultraprocessados, né? Então, esse nome a gente já fala, nossa, passou por muito processo dentro da indústria. E devido a esse fato, acaba perdendo muitos nutrientes. Então, quando a gente vê, a gente até pode chamar de alimento de caloria vazia. Por quê? É um alimento que você sim vai consumir, você vai obter energia, que são aquelas calorias, mas e nutrientes? Será que ele oferece? A nutricionista clínica Vanessa de Santos alerta sobre os males causados pelos ultraprocessados. Se a gente come em excesso esses alimentos, eles vão trazer o maior risco de termos doenças crônicas não transmissíveis. Então, só para a gente ter ideia, as doenças cardiovasculares ainda são a principal causa de morte. Então, pode aumentar o risco dessas doenças, assim como diabetes, hipertensão. E vale lembrar que antes a gente pensava assim, essas doenças são das pessoas mais idosas, né? E hoje não. As pessoas jovens, elas apresentam em grande prevalência essas doenças justamente devido aos hábitos alimentares. E se tem excesso de ingredientes nocivos em produtos que parecem saudáveis? Imagine então naqueles que são vilões conhecidos do público há muito tempo, como salgadinhos e refrigerantes, por exemplo. Segundo a pesquisa, existem evidências da relação entre os corantes de alguns produtos com o desenvolvimento de vários tipos de câncer e problemas neurológicos. Como, por exemplo, TDAH, doenças neurológicas como Parkinson, Alzheimer. Então, a gente tem que tomar cuidado com o consumo excessivo desses alimentos. A especialista destaca a importância de ler os rótulos para identificar os alimentos menos processados. O primeiro ingrediente da lista sempre é o que contém maior quantidade neste alimento. Então, observe para ver se é um alimento de boa qualidade. Além disso, observe a quantidade de sódio, açúcar e de conservantes. Prefira sempre os que têm menor quantidade desses ingredientes. É claro que a indicação é dar preferência aos alimentos in natura. Mas a nutricionista diz que se a pessoa souber escolher os minimamente processados, a saúde já agradece. Já que não conseguimos fugir, lembre-se sempre, o equilíbrio é a melhor solução. E por falar em alimentos, o preço da carne teve a maior queda em 5 anos e o consumo aumentou. Alcatra, filé mignon e contrafilé registraram os maiores recuos nos primeiros 6 meses de 2023. Neste ano, a carne bovina volta a ser mais consumida pelos brasileiros. Um dos motivos é a redução de preço, que é a menor desde 2018. De acordo com projeção da Companhia Nacional de Abastecimento, a disponibilidade per capita da proteína deve chegar a 30 quilos e 400 gramas por habitante neste ano, após 5 anos de queda. A alta no consumo é de 8,1% em relação a 2022 e retomou o volume do período pré-pandemia.
De janeiro a julho deste ano, o preço da carne bovina já caiu 9,36%, acumulando a maior retração dos últimos 5 anos, segundo o Índice de Preços ao Consumidor da FIPE, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. O índice avalia o custo de vida das famílias paulistanas, mas coincide com o resultado da inflação oficial do país. No IPCA de julho, o recuo no preço acumula 8,54% em 12 meses e 7,9% no ano. No acumulado de 2023, os preços que mais diminuíram foram o da alcatra, do filé mignon e do contrafilé. A estimativa é que, somados os 3 principais tipos de proteína animal consumidos pelos brasileiros, a bovina, a suína e a de frango, o consumo deve atingir mais de 100 quilos por habitante ao ano, o segundo maior índice já registrado, inferior apenas ao de 2013. E depois de 50 anos, o Brasil ultrapassou os Estados Unidos e se tornou o maior produtor e exportador de milho do mundo. Depois de dominar por mais de meio século o mercado internacional de milho, os Estados Unidos perderam a posição de maior exportador mundial do cereal. O Brasil já é o primeiro no papel de fornecedor do insumo básico que alimenta o gado do planeta, suprindo estoques dos países ou para a fabricação de alimentos processados. De acordo com dados do Departamento de Agricultura norte-americano, na safra deste ano, enquanto os Estados Unidos respondem por 23% das exportações globais de milho, o Brasil já detém 32% das vendas externas mundiais. Essa não foi a primeira vez que os brasileiros ultrapassaram os produtores americanos. Em 2013, a ultrapassagem foi com relação à soja e, desde então, o Brasil é líder absoluto de produção e exportação do cereal. Os Estados Unidos enfrentam problemas complexos, como custos trabalhistas e de transporte mais altos, além de uma seca contínua no rio Mississippi, que atrapalha o escoamento. Enquanto isso, o Brasil tem avançado na atualização dos portos e de sua infraestrutura e reduzido falhas logísticas, sem contar a vantagem competitiva de contar com 2 colheitas do cereal no ano. E desde a semana passada está em operação o trem expresso, que liga a cidade de São Paulo ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, o mais movimentado do país. Inaugurada em 2018, a linha fazia o trajeto Luz e Aeroporto Guarulhos, na linha 13 Jade, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, CPTM. Agora o trecho foi ampliado. Vamos conhecer o trem expresso, que liga a Barra Funda, na zona oeste de São Paulo, ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, na região metropolitana. Estou chegando à plataforma 10 da estação Barra Funda, acesso exclusivo do trem expresso que vai até o aeroporto de Guarulhos. Vamos nessa! O Terminal Internacional é o maior aeroporto do Brasil, da América do Sul e um dos maiores do mundo, sendo o segundo mais movimentado da América Latina em número de passageiros transportados e um dos 30 mais movimentados do planeta. Esse era o destino do casal Shalom e Igor. Poucos momentos antes da viagem, eles descobriram por acaso a mudança do trem expresso e já experimentaram a nova rota. Essa questão de sair da luz atrapalhava bastante também, né? Porque ligando com a Barra Funda, isso ajuda muito nessa transição entre municípios, Guarulhos, São Paulo, porque lá na Barra Funda fica o terminal rodoviário. Então quem chega de viagem por ônibus, ele tem um acesso muito mais facilitado ao aeroporto de Guarulhos. Esse trem aqui, ele é específico para viajante, né? Você pode perceber que ele é adaptado, então você consegue levar a mala e tudo mais. Além dos viajantes que embarcam e desembarcam no Aeroporto Internacional de Guarulhos, outros públicos-alvos se beneficiam do trem expresso que sai da estação Barra Funda. Moradores da Grande São Paulo e também trabalhadores do terminal aeroportuário estão aproveitando a novidade. É ótimo para todos os moradores, né, aqui de Guarulhos, porque nós não tínhamos muita opção para quem vai para a região central ali, metrô, enfim. Para mim, principalmente, que trabalha na Barra Funda mesmo. Então é ótimo, é prático, rápido.
Estou vindo de lá hoje, foi questão assim de 40 minutos, já estou em casa, então de grande valia para todos os moradores aqui de Guarulhos mesmo. Eu chego com mais rapidez no aeroporto de Guarulhos, é sempre tudo muito organizado, com segurança, e eu me sinto segura mesmo. Segundo a CPTM, a extensão do serviço até a estação Palmeiras/Barra Funda vai facilitar o embarque de passageiros vindos de outras linhas de metrô e trem, além de terminais rodoviários intermunicipal e interestadual, agilizando a viagem. Também foi feita a ampliação da plataforma 5 na Estação Luz, que antes não comportava todos os vagões do trem. O investimento total da CPTM nas melhorias foi de R$ 158 milhões. Ao chegar à Estação Guarulhos e aeroporto, o usuário deve utilizar o ônibus gratuito que conecta a estação ferroviária ao terminal internacional. O primeiro trem expresso deixará a plataforma às 5 da manhã, saindo de hora em hora até a meia-noite. A programação será a mesma para todos os dias, inclusive finais de semana e feriados. Mesmo no primeiro dia de funcionamento, os moradores sugerem melhorias para o serviço. Só poderia ter mais vezes, né? Menos tempo, pelo menos uns 30 e 30 minutos, porque em horário de pico realmente fica bem cheio. A viagem dura em média 35 minutos, parando nas estações da Luz, Guarulhos Secap e Guarulhos Aeroporto. A volta para a capital também inclui uma parada no Brás. Com isso, o trecho leva pouco menos de 40 minutos. Nada mal para escapar do trânsito da metrópole e usufruir de conforto e praticidade para viajar ou se deslocar na grande São Paulo. Que a gente não vai pegar trânsito, a gente tem um local adequado para carregar as malas também, então acho que isso vai facilitar bastante. E por falar no Aeroporto Internacional de Guarulhos, a quantidade de drogas apreendidas no local aumentou 30% neste ano. O Código Penal brasileiro prevê pena de até 15 anos de prisão para o crime de tráfico de drogas. O maior aeroporto do país é também o mais visado pelo crime para contrabandear drogas. A prática aumentou ainda mais neste ano. De acordo com dados da Polícia Federal, entre os meses de janeiro e julho, as apreensões no aeroporto aumentaram 30% em comparação com o mesmo período do ano passado. Até o momento, quase 1,5 toneladas de drogas foram apreendidas e 231 pessoas foram presas pela Polícia Federal, números que também superam os do mesmo período do ano passado. Segundo a Polícia Federal, a cada ano que passa, as tentativas de traficar drogas no aeroporto crescem. Após o momento mais crítico da pandemia, também aconteceu um aumento no número de prisões em flagrante. 9 em cada 10 casos de prisões são motivadas pelo tráfico de cocaína, escondidas pelos traficantes nos mais diferentes objetos. Mas os agentes encontram todo tipo de droga, como metanfetamina e maconha. Para coibir esse tipo de ação, a operação dos agentes federais começa desde o saguão. Nesse momento, os grupos de segurança ficam atentos ao comportamento e ao perfil de passageiros que se preparam para sair do país. A prisão é feita na área de imigração. As tentativas são feitas de todo jeito. A droga aparece escondida em vidros de perfume, no solado de tênis, em pacotes de sopa instantânea ou de café, ou até mesmo em objetos de decoração. Em 80% dos casos, a droga vai na bagagem, mas tem traficante que tenta embarcar com elas amarradas no corpo. Na última quarta-feira, um nigeriano com passagem comprada para a Costa do Marfim foi preso em Guarulhos, após tentar embarcar com 10 quilos de cocaína distribuídos em vidros de shampoo e condicionador. E veja a seguir. ONU faz alerta, crianças africanas são as mais vulneráveis às mudanças climáticas. E você vai ver também, nossa rádio lança aplicativo e vai poder ser ouvida em todo o mundo. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta com o segundo bloco e mais notícias do Brasil e do mundo para você.
Olha só, a Organização das Nações Unidas alertou que as crianças do continente africano são as mais vulneráveis às alterações climáticas. A África é um continente de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas e abriga alguns dos países que menos emitem carbono, mas é atingida desproporcionalmente por secas, inundações, tempestades e ondas de calor. Os jovens da África fizeram o mínimo para mudar o clima, mas estão recebendo a maior e pior parte dos efeitos. 17% da população global está no continente e 70% da população na África tem menos de 30 anos. O Unicef afirma que eles são os menos capazes de lidar com a mudança climática devido à vulnerabilidade fisiológica e ao acesso precário a serviços sociais essenciais. As crianças que vivem na Nigéria, Guiné, Guiné-Bissau, Chade, República Centro-Africana e Somália estão em maior risco. Uma das principais preocupações é a exposição a doenças, já que as crianças enfrentam, segundo o Unicef, uma combinação mortal de exposição intensificada a choques múltiplos e cada vez mais graves. A agência da ONU disse que menos de 3% do financiamento global para combater as mudanças climáticas foi direcionado às crianças e pediu que mais seja feito, especialmente pelo setor privado. O relatório foi publicado dias antes da primeira cúpula do clima na África, que começa na próxima semana. E depois de ser o primeiro país a pousar um satélite no Polo Sul da Lua, a Índia agora lançou um foguete que vai levar uma sonda para estudar o Sol. A viagem vai durar 4 meses e deve percorrer 1,5 milhão de quilômetros. A Índia avança no ambicioso programa espacial. O foguete Aditya L1, o Sol em hindu, decolou com uma sonda a bordo para uma viagem até o centro do sistema solar. A missão leva instrumentos científicos para observar as camadas mais externas do Sol em uma viagem de 1.500.000 quilômetros e 4 meses. Se tiver sucesso, vai ser a primeira vez que um país asiático consegue chegar à órbita da estrela mais próxima da Terra. A sonda vai estudar as ejeções de massa coronal, um fenômeno periódico que envolve grandes descargas de plasma e energia magnéticas procedentes da atmosfera solar que podem alcançar a Terra e perturbar o funcionamento de satélites. A Índia dispõe de um programa aeroespacial com um orçamento relativamente baixo em comparação com o de outras potências. Especialistas garantem que os custos baixos são alcançados com reproduções e adaptações da tecnologia existente, além da presença dos vários engenheiros altamente capacitados que cobram muito menos do que os estrangeiros. A falta de tempo é a justificativa de muitas pessoas para não praticar exercícios físicos. Já outros transformam as obrigações do dia a dia, como por exemplo limpar a casa ou subir escadas, em exercícios para o corpo. Trabalhar, estudar, cuidar da casa. As obrigações do dia a dia não permitem que muitas pessoas consigam achar um tempo para fazer academia, caminhar no parque e criar hábitos mais saudáveis. Mas o que muita gente não sabe é que pequenos hábitos diferentes são capazes de mudar a nossa vida a longo prazo. Por exemplo, andar de escada, ao invés de escada rolante e elevador, em estações de metrô e shopping. Ao subir e descer escadas, o nosso corpo entra em movimento e as pernas são fortalecidas e a respiração melhora. Isso, ao longo prazo, pode trazer benefícios inestimados para a saúde. Outro hábito simples e prático é andar de bicicleta, principalmente para evitar trânsito e transporte público cheio. As bicicletas podem servir para ir até o mercado, padaria, escola e até mesmo para o trabalho. Claro, dependendo da distância. Um obstáculo para muitas pessoas também são as obrigações de casa, como passar, cozinhar, limpar e lavar. Nessa questão é muito mais difícil realizar exercícios enquanto cozinha, por exemplo, pois a prática demanda uma atenção especial. Mas nada impede de que a pessoa monte uma rotina em casa, que permita ela realizar todas as tarefas em períodos intercalados e com disciplina, e ainda sobre tempo para realizar exercícios. Outra prática importante é brincar com os filhos. Jogar bola, brincar de pique-esconde, correr. Além de estar agradando a criança, o pai ou a mãe também estará criando hábitos mais saudáveis e praticando exercícios, que é o mais importante. Em um final de semana de sol, por exemplo, levar a criança para brincar no parque é uma boa opção. Além da parte saudável, a infância é responsável por criar lembranças eternas na mente de pais e filhos.
Olha que boa notícia. A nossa rádio, que já estava presente em quase todo o Brasil, agora pode chegar a qualquer lugar do mundo. Isso porque um novo aplicativo de celular da emissora acaba de ser lançado. Vamos conferir. A nossa rádio está ainda mais perto de você. Na verdade, a apenas um clique de distância. É que agora você acessa a nossa rádio pelo celular. O app gratuito já está disponível na loja de aplicativos para iOS e Android. É só baixar e aproveitar toda a programação de onde você estiver. Para você que está chegando agora, seja bem-vindo à nossa rádio. Além da programação geral, no aplicativo é possível acessar o conteúdo local de todas as cidades onde a nossa rádio está. A gente fala que nós temos 7 players, né? São 7 rádios, então nós temos São Paulo, nós temos Belo Horizonte, Salvador, Recife, Fortaleza, Vitória e Porto Alegre. Então você consegue ouvir a programação dessas rádios dentro de um único aplicativo, do aplicativo da nossa rádio. Aqui tem música para todos os gostos. Estou vendo uma chuva de bênçãos, estou vendo uma chuva de bênçãos, estou vendo uma chuva de bênçãos, vem vindo pra cá. Elohim, Adonai, Yahvé, El Shaddai, Jeová. O ribeiro de Kizom vai transbordar, ai, 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 ai. E é claro que na nossa rádio, a palavra também é ministrada em programações comandadas por pastores da Igreja Internacional da Graça de Deus e no devocional diário Semeando a Fé, com o missionário R.R. Soares. Amigos, que coisa linda estar olhando a palavra do Senhor Deus e meditando e recebendo a revelação. São revelações que chegam aos mais diversos ouvintes. Antes de ser uma rádio cristã, é uma rádio popular. E o que é uma rádio popular? É uma rádio que fala para o povo, para a grande massa. É para a dona de casa, é para o cara que está vindo para a igreja, é para o cara que já é membro da igreja e principalmente para aqueles que não são membros, por ser uma programação variada, que atende todo mundo. É uma rádio do povo, literalmente isso. Então é um motivo de grande alegria, é um grande prazer sentar aqui todas as manhãs, 7 horas da manhã, abrir o microfone e falar com esse povo todo. Um público que agora cresce, fica ainda mais próximo da nossa rádio por meio do app. Então, dentro de cada rádio que tem no nosso aplicativo, o nosso ouvinte ele consegue conversar diretamente com o locutor. Ele consegue, clicando aqui nesse ícone do WhatsApp, ele consegue ter acesso ao locutor e consegue conversar com ele. E será difícil se desligar do aplicativo até na hora do culto, porque o app ainda traz a Bíblia completa, para que todos possam acompanhar a palavra no rádio ou dentro da igreja. E não para por aí. Você que de repente não é membro da igreja, quer descobrir uma igreja da graça próxima do trabalho, da casa, está no aplicativo. A agenda do missionário R.R. Soares está no aplicativo e sem contar que o som é de primeira. Tem tudo em um único lugar, que é o nosso aplicativo, nossa rádio Observação. Aquele que tem a mesma foto que está no nosso WhatsApp. O ícone é esse aqui. Então baixe agora mesmo e comece a usar o aplicativo da nossa rádio no seu celular. É a nossa rádio ainda mais perto de você. Pois tudo posso em ti, eis a minha esperança. Eu confio em ti, pois certos são os teus caminhos. Eu não temerei. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!